Olá, estou aqui de volta para falar agora sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então vamos lá. Então, a nomenclatura geral para os compostos orgânicos, que já foi comentada no vídeo anterior. Então, a primeira coisa nós temos que identificar qual é a cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbonos ligados. E aí nós temos que numerar essa cadeia principal, decidindo por esses itens aí. Pelo começar a numeração, ou começar a numerar do lado mais próximo ao grupo funcional. Ah, mas é um hidrocarboneto, não tem grupo funcional. Então, nós temos que começar a numerar do lado mais próximo a uma insaturação, uma ligação dupla ou tripla. Ah, mas é um alcano, não tem ligação dupla ou tripla. Então, eu tenho que olhar se essa cadeia tem ramificações. Tá? O lado mais próximo à ramificação é o lado que eu vou iniciar a numeração. Depois disso, nós vamos passar aqui para o item 3, que eu vou ter que escrever o número da ramificação e depois um prefixo referente a ela. Então, se a minha ramificação tem apenas um átomo de carbono, eu vou identificar ela de acordo com isso, ou seja, ela vai receber o prefixo met e a terminação il, ficando como metil o nome dessa ramificação. Se ela tiver 2 átomos de carbono, por exemplo, seria etil. Tá? E assim por diante, vocês têm, vou passar para vocês no outro vídeo uma tabela com essas informações. Então, não se apavorem, porque nós não estamos cobrando de vocês tudo isso. Né? Então, eu vou passar os vídeos para vocês poderem complementar essa informação, tá bom? Aí, para terminar, depois que você diz o nome da ramificação, diz aonde ela está, vocês vão escrever o nome da cadeia principal, colocando o prefixo de acordo com o átomo de carbono, a quantidade de átomos de carbono que tem na cadeia principal, o infixo, né, ou a partezinha ali do meio referente ao tipo de ligação que aparece nessa cadeia principal, se ela é simples, dupla ou tripla, e a terminação de acordo com o grupo funcional que nós estivermos classificando esse composto. Tá? Então, ele vai ser classificado de acordo com a função orgânica. No caso, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, então ele é a terminação O. Se aparece outro elemento, oxigênio, nitrogênio, nós vamos ter que ver como é que eles se ligam à cadeia principal para identificar qual é o grupo funcional dele. Então, isso vai aparecer no próximo conteúdo que está aqui embaixo. Então, o que é esse grupo funcional? Ou função orgânica, ou função da química orgânica, ou função química, né? Ou grupo funcional. Então, vocês podem ter todos esses nomes. Então, seria o seguinte, dentro da classificação de compostos orgânicos, de substâncias orgânicas, nós podemos ter uma infinidade de substâncias diferentes, ou seja, de tipos de substâncias orgânicas. E elas vão ser divididas de acordo com este átomo, ou com átomos, né, no caso de hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, ou de uma organização desses átomos, como eles se ligam à cadeia principal, vai garantir uma classe funcional ou um tipo diferente para essa substância. Tá? Esses tipos nós vamos apresentar para vocês apenas uma noção básica deles. Tá? No próximo vídeo que eu vou fazer extra, que no material de vocês só tem a base, só o principal, eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Então, aqui embaixo aparece algumas classificações que vocês podem perceber que também vão aparecer, se vocês já não estudaram, vocês vão estudar, dentro da biologia. Porque carboidratos, lipídios e proteínas também são estudados na bioquímica, ou seja, vocês podem estudar na biologia. Eles são categorias de substâncias que vocês encontram nos alimentos e que estão presentes no nosso corpo. Nós usamos essas substâncias diariamente. Então, o que são os carboidratos? Eles são açúcares. Então, aqui eu tenho o desenho de 2 substâncias de carboidrato, a frutose e a glicose, tá? São açúcares e vocês podem perceber, então vou mostrar para vocês aqui, que eles têm
dentro dessa molécula, dessa categoria de carboidrato, a existência de funções orgânicas do tipo cetona, do tipo álcool e do tipo aldeído, tá? Então, nós temos isso tudo nessas moléculas aqui. Então, o aldeído está nessa molécula aqui, tá? Então, vocês vão ver aqui abaixo uma breve explicação que contém apenas o nome dessa categoria, dessa função orgânica, o grupo funcional que reconhece ela e a nomenclatura dela, tá? Então, algo bem simples, com um exemplo de cada um, para a gente poder iniciar o estudo dessa química orgânica. Depois, se necessário, eu gravo mais um vídeo detalhando algumas dessas informações para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, deixe o comentário no vídeo, que eu terei prazer em responder para vocês. Então, aqui aparece o grupo funcional do álcool, aqui aparece embaixo fenol, que não tem no nosso carboidrato, mas também é uma função orgânica que tem o oxigênio, acetona, o aldeído, o éter, que é outra constituição que vai aparecer para vocês ali, tá? Então, esse éter, tá aqui alguns exemplos dele, ele seria o heteroátomo no meio da cadeia, que é o que vocês também não viram como classificação da cadeia principal. Então, a cadeia principal, ou melhor, a cadeia carbônica pode ter um heteroátomo no meio, que pode ser oxigênio, poderia ser o nitrogênio. No caso, quando é o oxigênio, ela vai ser chamada de éter, tá? Então, essas funções orgânicas que tem o oxigênio aqui. Aí nós temos os lipídios, que são funções orgânicas, ou melhor, funções da bioquímica, que tem como funções orgânicas o álcool, o ácido carboxílico, aqui o álcool, o ácido carboxílico e o éter, tá? Então, isso é o que vocês vão visualizar dentro da categoria de lipídios. Então, aqui abaixo eu coloco uma imagem que mostra para vocês a formação de um éster. Seria uma reação que a gente chama de esterificação, tá? Então, aqui eu tenho o álcool, uma estrutura de álcool, aqui uma estrutura, ou melhor, 3 estruturas de ácido carboxílico, e todas elas vão se unir formando uma única estrutura que seria o éter. E vai sobrar água nessa reação química aqui, tá bom? Então, vocês vão ver algumas reações químicas desse tipo, mas nos próximos bimestres, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário nos vídeos. Aqui, como foi feito na parte dos carboidratos, também aparece para vocês apenas o nome da função orgânica, com o seu grupo funcional característico, com a fórmula geral dela e um exemplo de estrutura, tá bom? Eu vou fazer um vídeo tentando complementar essas informações para vocês, um vídeo extra. Opa, só tirar isso daqui. Então, aparece aqui o ácido carboxílico, o éster, e depois nós já vamos entrar nas proteínas. Então, o que seria essas nossas... Opa, só um pouquinho. O que seria essas nossas proteínas? Tá? Então, as proteínas são macromoléculas que são compostas de aminoácidos. Parece que vocês já estudaram isso na biologia, né? Seria o DNA e o RNA. São formações de substâncias químicas que vão dar essas características do DNA, tá? Então, aqui eu tenho um desenho mostrando um aminoácido, que é formado de uma amina e um ácido carboxílico, uma cadeia carbônica ali. E aqui eu mostro para vocês uma reação química onde os aminoácidos vão se ligar, vão eliminar água e vão formar o que a gente chama de ligação peptídica, formando um composto daqueles que vai no DNA, tá? Então, eu não vou me ater muito a detalhes para não falar explicação lá da biologia, tá? E o nosso conteúdo é bem básico nesse material e nesse vídeo. Então, aqui nós temos daí a parte de aminas e amidas. Então, aqui aparece fórmula geral da amina, que seria apenas ter um N ligado à cadeia carbônica.
Esse N vem normalmente com 2 Hs, mas esses 2 Hs podem ser substituídos por uma cadeia carbônica também, como vocês veem nessa imagem aí da nicotina. Então, vocês podem perceber que na terminação da nomenclatura é terminada em ina ou em amina, tá? Aqui eu tenho tipos de aminas, primária, secundária e terciária, de acordo com a quantidade de cadeias carbônicas que estão ligadas nessa letra N. E aqui eu tenho a amida para terminar, mostrando aqui nessa estrutura. Então, vamos pegar aqui essa estrutura da amida para mostrar para vocês. Essa estrutura, além de amida, tem aminas também. Então, a parte de amida, por exemplo, nós podemos considerar essa aqui, uma amida, e essa aqui, outra amida. Então, ela tem 2 amidas ali dentro, e aqui ela tem uma estrutura de amina. Qual que é essa substância aí? Uma substância que normalmente quase todo mundo utiliza, né? Tá escrito aqui embaixo, é a cafeína, tá? Essa estrutura complexa. Infelizmente, as estruturas desse tipo, com um monte de coisa, um monte de função orgânica junto, aparece nas provas avaliativas, por exemplo, no Enem e nos vestibulares, e vocês têm que tentar identificar elas em uma cadeia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esse conteúdo, escreva nos comentários que eu terei prazer em responder para vocês. E aviso que eu vou fazer um vídeo para vocês complementar, que não é obrigatório, tá? Então eu vou explicar umas coisinhas extras no próximo vídeo para vocês. Até mais!